Então, até que enfim, chegou o dia, né, doutor Durval? Boa noite, Cris. Boa noite. Boa noite, Cris. Então, como que a gente se conheceu, hein? Eu acho que foi em função do Cadu, né? O Cadu com a sobrinha dele. Com a Nancy, né? Isso. Nós nos encontramos, acho que lá no Bar da Maria, né? Então, né, pra você ver como que o mundo é pequeno, né? Através de um conhecido, a gente vai conhecendo outros amigos. Pois é. Né? Eu tive a grata satisfação de conhecer você e a Lu. Eu fiz uma amizade boa com você e com a Lu, entendeu? Uma saudável amizade, né? É bom, muito bom. Saudoso doutor Durval aqui, presente conosco nesta noite, neste super domingão, são 19h23, hein? 19h23. Olha. Posso revelar o segredo do doutor? Pode. Ele canta, viu, gente? É um belo de um cantor. É, um belo de um cantor, sim, viu? Não é tanto assim, né? A gente se diverte. Sabe cantar bem, A gente sim. se diverte, né? Muita elegância. Não, olha, falar, a hora que eu vi o doutor cantando, eu falei, meu, dá show em muita gente por aí, viu? Parabéns, é um dom, né? É um Sabe talento e um dom. O meu avô roubou a minha avó do meu bisavô. E meu avô era músico. E fugiu com a minha avó. Tinha muito, né? Aquela época. Tinha, porque o meu bisavô não ia deixar ele casar, a minha avó casar com um músico. Aí, conclusão, né? Ele foi, e aí minha mãe foi crooner do meu avô. Olha só. Crooner é cantor, na verdade é cantor, né? O crooner é aquele auxiliar que dá aquela assistência que ajuda o cantor, né? É isso? Não, na verdade na orquestra o crooner é o cantor mesmo. Ah, tá. Não, é que tem o crooner e tem outra situação também. Tem, o back vocal. Não, sim, tem o back vocal, tem o crooner. Isso. E tem aquele assistente de palco. Isso mesmo. Que eu não me recordo o nome agora. Eu também não lembro também. Aquela pessoa que faz a correria com os fios, quando acaba a pilha do microfone, quando dá um curto e um fusível, enfim, né? Aí tem essa pessoa que dá essa assistência, tem o crooner e tem o back vocal. Exatamente. Vai dar uma palhinha no final da entrevista nossa, hein? Nossa. A gente coloca um playback aqui. Tá bom, e vamos ver se tá lendo. Tá bom. Doutor Durval, então o negócio é o seguinte, estamos aqui presente, nosso podcast, nesta live, esclarecendo para aqueles que estão nos assistindo, as pessoas que ainda têm muita dúvida dos seus direitos. A gente vai falar hoje sobre o auxílio-doença, vai falar sobre também o LOAS, e também ainda sobre juros abusivos. Juros abusivos dos contratos de empréstimos consignados, né? Que é um absurdo, né? Nossa, é um absurdo. É um absurdo e não somente nesse sentido. Eu tenho aqui um caso em concreto que do processo que uma judiação, a pessoa estava pagando quase 260 reais de prestação, achando que estava pagando certo. Então. Na verdade, a hora que fez o cálculo, a prestação seria 95. Então a diferença dá quase 180 reais de diferença em cada prestação. E no final dá 3 mil e pouco, 3.600, 3.800. Não pode fazer isso, né? Não, é um absurdo, é um absurdo. Mas tudo bem, a gente vai partir de onde então, Durval? Vamos partir então pelo auxílio-doença, né? O auxílio-doença, então vamos lá. O que é o auxílio-doença, doutor Durval? Quem tem direito? O que é o auxílio-doença? Isso. O auxílio-doença, ele veio como uma forma de beneficiar a pessoa que não pode trabalhar. Então vamos dizer assim, você se acidentou de motocicleta e você trabalha como porteiro, não é isso? Então você se acidentou. Você se acidentou em itinerary. Itinerary é no caminho, no trajeto. Sim, sim. Ou na ida ou na volta, não importa. Sim. Porque você tem que chegar na sua casa para acabar o seu plano. E isso tem um período, né? Tem um período. Bom, aí o que acontece? Você está registrado, tudo certinho, recolhendo o INSS, a Previdência, tudo certinho. De repente acontece um acidente, uma colisão, e aí você se machuca, tem que operar o joelho, e aí põe platina no joelho, tudo e tal. Esse período que você não vai trabalhar, não é justo a firma, o seu empregador, pagar você. Ele vai pagar uma parte
E a outra parte que vai pagar vai ser o INSS. O INSS paga então o auxílio doença, como se fosse uma aposentadoria. Vai pagando mensalmente. Se você levar 6 meses, você não vão te dar de cara 6 meses, vão te dar 3 meses, passa por uma nova perícia 3 meses, mais 3 meses. Mas tem uma coisa que é muito importante. Muito importante. Seria? Por exemplo, vamos pegar você, que você teria, vamos dizer assim, 20 anos de serviço. Então não dá para se aposentar. Pelo tempo de serviço não dá. E você teve um acidente que te impossibilitou, você não vai conseguir mais dobrar o joelho. Entendeu? Então você vai ficar ganhando o auxílio doença. Aí você vai na primeira perícia, passa, ganha mais 3 meses, ganha mais 3 meses. Quando inteira 2 anos, antigamente era automático, já virava aposentadoria por invalidez. Agora não é mais automático, né? Você vai indo, o INSS percebe que você vai aposentar, aí ele pega da alta. Então aí você é obrigado a entrar com um processo judicial. Você tem tudo documentado, entendeu? Está tudo documentado lá. Inclusive tem um aplicativo no celular chamado Meu INSS, que os documentos ficam todos ali. E aí, o que acontece? A grande vantagem de você fazer uma aposentadoria por invalidez em relação à aposentadoria por tempo de serviço é que o auxílio doença você vai receber 100% daquilo que você foi registrado, 100%. Já o tempo de serviço vai ter um pedágio, não vai ser aquele valor, sabe? Então vai ser menos, é menor. Então o auxílio doença, que todo mundo tem preconceito, eu vou aposentar por invalidez. Aposentar por invalidez tem muito mais vantagem do que o aposentado normal por tempo de serviço. Pela antecipação. Exatamente. Então. Não só pela antecipação, porque vai receber muito mais tempo a aposentadoria, né? Como também vai receber 100% daquilo que está registrado. Vamos dizer, está registrado com 3 mil, vai receber 3 mil. Vai receber os 3 mil e tudo bem. Agora, se você for aposentar por tempo de serviço, vamos dizer que você vai ter que pagar um pedágio, você nunca vai receber aquele valor que você estava recolhendo. Porque vamos pegar a média aritmética de 1994 até agora, fazer um cálculo, entendeu? Para ver quanto que você recolheu para te dar um pagamento, uma média aritmética desse. Entendi. Uma média, quer dizer, não vai ganhar aquilo que você estava ganhando. Dependendo assim o salário do aposentado, ele também paga o imposto de renda ou não? Olha, tem aposentado que tem que pagar o imposto de renda. Vou explicar para você, porque o teto do INSS é 7.000 a 7.500, o salário máximo do INSS de aposentado. E então, quando recebe, acho que mais do que 2, 3 mil reais, tem que incidência do imposto de renda, tem que recolher o imposto de renda na fonte. Recolher o imposto de renda de pessoa física, né? Ele vai pegar os vencimentos que teve no ano e vai declarar que por ano ele pagou tanto e recebeu. Independente de ter sido auxílio doença ou não? Independente. Não, independente, porque é pelo valor, né? Pelo valor, então. Pelo valor. Acima de? 2.500, 3.000 vai pagar. Sim. Já paga o imposto de renda. Entendi. E o imposto não é tão de alejar tanto assim, sabe? Quer dizer, dá para a pessoa pagar, dá para a pessoa parcelar, não é tão. Mas esse é o auxílio doença. Acho que deu para explicar, né? A pessoa precisa estar registrada na CPF, sim. Precisa estar certinho. Vamos supor que não esteja registrado, perdeu o emprego, foi mandado embora. Ele tem um prazo de 2 anos para perder a qualidade de segurado do INSS. Entendeu? Então, quer dizer, tem 2 anos para arrumar um emprego, né? Mas assim fica resolvida bem essa parte do o auxílio doença, sabe? Eu acho melhor que a aposentadoria por invalidez é muito melhor do que a aposentadoria por tempo de serviço. Entendi, muito bom então. Então a gente vai partir para o nosso próximo assunto? O próximo assunto nosso é o LOAS, que é o benefício de prestação continuada.
Legal, então vamos aprender o que é o LOAS, para quem ainda não tem muito Eu conhecimento, vou tem pegar aqui dúvida. também para poder ler uma partezinha aqui. É interessante que eu vou passar para você. Só me dá licença um minutinho, só vou encostar a porta aqui. Sim, não tem problema Tem nenhum. Não vai balãozinhos. atrapalhar nada, viu? O que eu ia te dizer, Cris, é que o LOAS tem algumas pessoas que fazem jus ao LOAS, tá? É o idoso, o autista, o deficiente físico ou intelectual, né? Sim. Ele pode ter direito a um salário mínimo pago pelo INSS, dá 16.900 por ano. Olha só, hein? Mesmo sem ter contribuído ao INSS, você pode ter direito a benefício de prestação continuada, também chamado de LOAS. Né? O LOAS, o idosos com 65 anos ou mais que nunca contribuíram para o INSS, tem direito de receber um salário mínimo de 1.412 por mês do INSS. Quem tem direito ao LOAS, né? Não é raro a gente encontrar as pessoas, as empresas que não respeitam o direito dos trabalhadores, né? Muitas delas não assinam carteira dos empregados e com isso não pode dar os direitos trabalhistas que são garantidos por lei aos trabalhadores, né? Mas se você tiver um mínimo, trabalhar um mínimo de 3 dias por semana, recebe ordem do patrão, recebe salário diário, trabalhou para a mesma empresa, é possível pedir o registro da sua carteira, né, e cobrar as verbas trabalhistas. Isso é importante, né? Isso é importante. É possível receber até 40% a mais do que receberia de salário só de verbas trabalhistas como FGTS, 13º, férias e multa de 40% do FGTS. Isso é muito interessante, né? Isso daí é para o LOAS. Vamos ver se tem mais alguma coisa que eu posso esclarecer aqui. No caso específico do LOAS, nós temos aqui assim, vamos pegar aqui. A pessoa com deficiência física ou doença grave, ela tem que ter, são só esses casos que são contemplados com o LOAS, tá? Hepatopatia grave. O rim, né? O rim. É o rim, o fígado, né? Cegueira, neoplasia, que é o câncer, né? Sim, sim. Paralisia irreversível, ostetite deformante, aquele que vai deformando a mão, tudo. São doenças assim... O reumatismo infeccioso que eles chamam, né? Doenças mortais, né? Que não tem cura, né? E isso, tem a AIDS, a contaminação por radiação também, porque sabe... Tem uma coisa. É bem raro, né? Mas tem, né? Mas você não vai acreditar, antigamente tinha muito. Tinha, né? Sabe por quê? Os dentistas, eles tiravam radiografia, você ia lá tirar a radiografia do dente, eles não punham proteção de chumbo em você, nem proteção de chumbo neles mesmos. Então eles mesmos tomavam aquela radiação, sabe? E iam ficando com outra cor até. Olha só. O cara era branco e no fim, de uns 10 anos, 20 anos, ele ficava meio moreninho. Meio morenado. Entendi. Também a fibromialgia, que é do nervo, né? Você vai sentindo aquilo. E a hérnia de disco. São só esses casos que são contemplados pelo LOAS, né? Agora, pessoal com limitação intelectual, você também precisa comprovar através da alienação mental, doença de Parkinson, TDAH. TDAH é o famoso transtorno do déficit de autismo, né? Sim, sim. Mas assim, bem acentuado, né? Bem acentuado. A depressão, depressão não é toda a depressão. A depressão leve e a média não aposenta. A depressão tem que ser com tendência suicida. Ah, entendi. E pessoa... casos de internações também. Exato. Medicamentos. Comprovar. E tem que passar na perícia também. Né? Claro. Porque tem duas perícias. Quando o INSS... O Alzheimer não? O Alzheimer não. O Alzheimer não. Entra Parkinson, depressão, síndrome do pânico e sensibilidade sensorial. Estranho, né? Por que o Alzheimer? Eu acho que aí você tem que olhar aqui que a pessoa com autismo tem a parte, sabe? Sim. Quem está no espectro autista, porque em certa forma o Alzheimer envolve um pouquinho de autismo. Né? Também tem direito ao benefício de prestação continuada, né?
Basta comprovar a condição através de laudo médico. Você tem que ter o laudo. Mas toda vez que você apresenta o laudo para fazer isso daí, você vai passar numa perícia do INSS. O INSS, forçosamente, ele faz uma perícia. E, finalmente, as pessoas com mais de 65 anos, né, que têm esse direito, se mostrar uma situação de vulnerabilidade econômica. Ah, entendi. Entendeu? Entendi. Tem gente, por exemplo, que não tem ganho. Nós conhecemos até uma pessoa que não tem ganho, vencimento. Sim. Mas tem casa própria, tem carro. É. Então, aí não dá certo de pedir o LOAS. Alguém mais na família, né? Tem uma situação melhor, boa, trabalha, Então, enfim. Mas aí, enfim, não mora junto, né? Mora sozinha a pessoa. Mas nesses casos eu penso assim, como a gente estava pensando aqui, que a gente estava conversando anteriormente, né? Tem na família um ou dois que trabalham. Eu acho assim estranho, não vou usar o termo errado, né? Mas assim, um termo estranho, eu sou leigo ainda no assunto, né? Por essas 2 ou 3 pessoas na família estarem trabalhando, pode providenciar, né? Uma comida, uma ajuda. Sim, né? Mas eu acho que seria interessante ele ter pelo menos assim, não totalmente aquele valor integral, né? Mas uma parte, né? Sei lá. Uma parte assistencial, né? Sim. Mas é para essa finalidade o LOAS, é um benefício de caráter assistencial, né? Acontece que ele é de um salário mínimo mesmo, né? A grande vantagem é que judicialmente estão fazendo bastante gente que não estava aposentando, que ia no INSS e não conseguia aposentar, agora ele consegue, né? O que eu ia te dizer do LOAS aqui é possível obter do LOAS, né? Mas é possível obter a aposentadoria. Irmão, se der para você concentrar assim a boca mais próxima aqui? Tá. Vai ficar melhor. Tá. Então o que eu ia te dizer é o seguinte, aqui mais próximo aqui é o seguinte, a possibilidade do artigo 142 da Lei 8213 de 91 é desde que a idade de 60 anos para a mulher e 65 para os homens seja implementada até 1991, né? Então de 91 para cá. Agora, o benefício LOAS, a pessoa tem que demonstrar que não tem meios de se sustentar ou de ser sustentado pela família. E por isso que tem o tal do CAD único. Você já ouviu falar? Ah, sim. Tem o tal do CAD único. Tem a pessoa tem que se cadastrar lá no cadastro, né? Único, né? O cadastro único. É o cadastro único. Sim. É isso mesmo. Bom, acho que está chegando a vez de falar sobre a parte principal. Os golpes. Pode-se falar golpe ou não? Não. Eu acho que fica deselegante falar isso para um banco, né? Para um banco, para uma financeira. Mas é bem... Mas é uma judiação que acontece, então. porque se você pegar, por exemplo, uma pessoa que nunca leu um contrato, então. a pessoa chega com o contrato escrito e assina aqui, então... Não, e o pior de tudo é que o pior de tudo, você não acredita, é que o banco... Mas vamos falar o tema, né? Qual que é o tema? É juros extorsivos e abusivos. Isso né? mesmo. Mas olha, é impressionante porque geralmente o banco ou até a instituição financeira que está emprestando para o aposentado filma para mostrar que foi assinado tudo. Né? Assinado algo que não foi lido, né? Mas tem um detalhe, né? O Supremo que está tão combatido ultimamente, mas nisso aí ele fez certo. O Supremo não aceita que, mesmo que seja assinado um contrato, se for com juro abusivo, tem que retornar e devolver. Por isso que existe a ação. Sim. A ação própria para isso é um processo, né? É um processo que é feito. E é impressionante. Eu trouxe até um caso aqui meio em concreto para falar para você assim que tem algumas coisinhas que são meticulosas demais, sabe? Até para não me perder, eu fiz um sinótico aqui. Peraí. Deixa eu pôr aqui na minha frente, fica melhor.
Então existe um processo de revisão contratual, né? É o processo de revisão contratual, e cumulado com esse pedido uma restituição dos valores que foram cobrados a maior, certo? Como são descontos diretos nos pagamentos mensais dos rendimentos, as pessoas não têm conhecimento técnico para saber o que dá, analisar os termos do contrato que assinou ou que vai assinar, né? As taxas de juros, é aquilo que você disse, são absurdamente abusivas, extrapolam muito o mercado e não acatam a média informada pelo Banco Central. A taxa, assim... É 12%. Seria 12% mesmo. É, e eles cobram, tipo assim, de 20 a 36, 38%. E vai, então, é tipo... na verdade, se você puser pelo valor, dá 360% a maior, né? A maior, é bastante. Uma pessoa que pega um contrato aí, vamos pegar, nesse caso que eu trouxe aqui em concreto, ela deveria pagar R$ 95 de prestação. Estava pagando 260. Então não teve acordo, o juiz não precisou fazer audiência, sabe? Por quê? Porque ele perguntou, há interesse de fazer uma audiência de conciliação? E por incrível que pareça, às vezes até é interessante ter essa audiência, porque o banco fala assim, nós temos uma proposta de tanto. O advogado fala, não, tanto é muito pouco para o meu cliente. Nem eu nem você, vamos tentar aí uma média e tal. E o banco acaba levando vantagem de fazer o acordo na audiência de conciliação. Porque senão ele perde todas as ações. Por quê? Porque ele tem que, quando a gente entra com essa ação aqui, a gente pede principalmente que seja feito a inversão do ônus da prova. Então não é o aposentado que tem que provar para o juiz que está com juro abusivo. Ele entra dizendo, seu juiz, acho que eu estou com juro abusivo aqui, o senhor pode falar para o banco se defender aí, mostrar que ele não fez? Aí a porca torce o rabo, né? Mas aí existe um negócio que eles chamam, sabe, as instituições às vezes põem contrato de adesão e falam que é empréstimo consignado, não é consignado, é empréstimo pessoal. É isso que eu falei que era o golpe, né? Mas tudo bem. Eu entendo, mas não quero atacar as instituições, né, os bancos. De forma alguma, mas tudo tem que ser muito bem transparente, muito bem... Tem. Na verdade, é que eu morei um tempo nos Estados Unidos, e lá nos Estados Unidos o advogado é mais bem conceituado que o médico. Por quê? Porque existe um negócio nos Estados Unidos que é chamado advocacia preventiva. Então, é um negócio bom, até poderia ser feito aqui no Brasil, eu vou explicar como que seria. Vou dar um exemplo chulo, tá? Um exemplo bem assim, eu pegaria todos os meus amigos e falei assim, olha, eu estou com uma prestação de R$100 por mês, R$100 por mês, se eu usando ou não usando o meu conhecimento. Durval, mas morreu minha tia, tá? Eu vou fazer o inventário, você já está me pagando por mês para fazer isso daí, tá certo? Isso chama-se advocacia preventiva, não é feito aqui no Brasil. Entendi. Então, antes da pessoa assinar o contrato, ela deveria pegar o contrato e levar para o advogado ler. Aí o advogado ia falar, por favor, não assina. Entendeu? É isso daí. É interessante. Agora, aqui no Brasil, que eu estava fazendo a crítica, a advocacia ela é curativa. Então a pessoa prefere pagar 2, 3 mil reais de honorários de advogado. Aliás, tem uma coisa interessante que eu quero explicar para você. Em determinado processo, nesse processo mesmo que eu estou mostrando aqui, deu um valor vamos dizer assim, de R$3.600, tá certo? Mas o juiz dá como castigo para o banco pagar os honorários do advogado que ganhou o processo. Sim. O advogado que está ganhando o processo é aquele que entrou com o processo. Por lei, ele dá de 10% a 20% do valor da causa. Então, o valor da causa pode ser 3.600,
Então, 10% seria R$ 360 de honorário Sim. de sucumbência. O interessante é esse termo, sucumbência. A sucumbência é um prêmio que o advogado ganha porque ele ganhou o processo. Entendeu? É um prêmio que o juiz dá para o advogado que ganha o processo. Vai de 10% a 20%. Depende da boa vontade do juiz e do trabalho efetuado pelo advogado. Mas não pode de maneira nenhuma ser confundida, porque antigamente, muito antigamente, lá pelos idos de 1973, 76, 80, a sucumbência pertencia ao dono da causa, ao autor. Entendeu? Ao autor. E agora os advogados fazem o contrato de honorários. Por quê? Porque a sucumbência tem que ficar para o advogado. É um prêmio que ele ganha por ganhar o processo. Sim, merecido, né? Exato. Agora tem os honorários contratuais. Então, vamos dizer assim, a pessoa chega e fala assim, Durval, quanto você me cobra para entrar com um processo desse, assim, assim, assim? Eu vou cobrar os 30%, quando eu entro sozinho com um advogado, porque eu faço parte de 2 escritórios de advocacia, tá? Eu tenho um escritório particular, na advocacia Durval Machado Brandão, e fiquei muito feliz de ser convidado pelo Dr. Aguinaldo Seretti, René Seretti, o Dr. Leandro René Seretti, a esposa do Dr. Aguinaldo, a doutora Maria Seretti, Maria Aparecida Seretti, e agora, mais para frente, vai entrar a filha do Dr. Aguinaldo, a doutora Natasha Seretti, né? Comigo e com um advogado muito bacana também, lá de Belo Horizonte, sabe? Uma pessoa maravilhosa. Então, nós acabamos fazendo quase que no Brasil inteiro isso daí, sabe? Porque pegamos de Belo Horizonte para cá. São Paulo, nós temos o escritório central do Machado Brandão e Seretti Advogados Associados, fica na Avenida Doutor Labieno Machado, lá em Garça, vizinho de um posto de gasolina onde tem aquela garça. Né? Sim, eu sei. Tá. Muito bem. E o doutor Aguinaldo Seretti, com a família, me convidou para fazer parte desse processo, então não resta dúvida que eu dou preferência de fazer todos os casos que eu pego, geralmente eu passo diretamente para o escritório Seretti. Porque tem vantagens que eu sou obrigado a reconhecer. Atualmente, eu não tenho mais feito curso nenhum. Eu estou cansado, eu estou chegando aos meus 70 anos desse dia, no próximo 1º de setembro, se Deus quiser e o diabo permitir. Brincadeira, meu Deus. Eu sei que você é religioso. Então eu não tenho feito mais faculdade. Mas eu gastei muito tempo em faculdade, viu, Cristiano? Na introdução eu não falei, mas eu sou formado em Direito, depois eu fiz Administração de Empresas. Ah, legal. Depois eu fiz Administração Pública. Depois eu fiz um sonho de criança, que eu queria ser professor de Educação Física, porque lá em Pompeia tinha um professor, o professor Joaquim, ele era maravilhoso, se tornou meu amigão depois. Eu e o Carlos Sérgio Benedini, os Benedini, o Adalberto Benedini, o Júlio da Costa Barros, nós todos fomos alunos, né, do professor Joaquim. E aí eu fiz a faculdade de Educação Física. Então, um total de 4 faculdades, é isso? Na verdade, eu fiz mais uma, porque uma que eu gostei de fazer foi Pedagogia. Ah, entendi. Então, eu vou te contar por quê. 5, então? É isso? 5. Parabéns. A pedagogia foi bacana, porque com todas as matérias que eu fui eliminando, eu fiz em 1 ano. Olha só, né? Porque isso que é bom, isso que é legal. Fui eliminando, eu só fiz aquelas que precisavam ser feitas, entendeu? E eu gosto muito do magistério. Eu já fui professor universitário na Unimar, né? E gostei de dar aula, porque é uma troca de energia boa com os alunos, né? Eu até gostaria que o meu primo, o Dr. Márcio Mesquita Serra, me convidasse novamente para voltar a dar aula lá, alguma coisa, porque
É gostoso essa troca de energia. Ué, fica aqui o apelo, para de deixar o apelo aqui, né? Ainda jovem, né? Tá falando aí que tá na casinha dos 70, mas tá super jovem. Quem me dera chegar aí aos 70 assim, desse jeito. Ah, tá bom. Muito obrigado, muito obrigado. Mas então, voltando ao assunto, né? Então, fica muito fácil para as pessoas não lerem o contrato e assinam o contrato. Justamente pela instituição financeira, fazer aquela bruta pressão, sabe? O senhor vai assinar, nós vamos filmar tudo e tal. Olha, assina aqui e tal. Deixa eu ver o documento, segura o documento, vamos filmar, entendeu? Tudo isso eles não apresentam na prova do processo. Eles não apresentam, mas a gente sabe que existe. Claro. A gente sabe que existe. E, na verdade, é um absurdo, porque todos os contratos bancários, olha, não estou brincando agora, eu me perdi um pouco, porque eu não faço mais os cursos, porque eu já fiz o que eu tinha que fazer. Sim. Mas o doutor Seretti e o doutor Leandro e a doutora Natasha e a doutora Maria Aparecida, eles fazem cursos direto. Então tem um curso que o doutor Aguinaldo Seretti está fazendo agora, que é impressionante. São extensões, fala, né? Cursos de extensões. Justamente em cima dos contratos bancários. Eu vou falar um absurdo para você, porque tem contrato que cabe 40 processos. De tantos erros e de tantas falhas, você tem que... Porque tem um negócio em direito chamado objeto da ação. O objeto da ação é um erro do contrato. Se tem um erro do contrato e você entra com aquele processo, é específico para aquilo. E se tiver um segundo erro, um terceiro erro, aí o certo, o correto seria entrar com uma nova ação para corrigir aquilo. Então, eu conversando com o doutor Aguinaldo Seretti, um grande abraço para o doutor Aguinaldo Seretti, um grande abraço. Um grande abraço também para o doutor Leandro Seretti. Trazê-los um dia. Vamos trazer. Vamos combinar e trazer. Você vai gostar muito de conhecer. A doutora Natasha, a doutora Maria Aparecida, sabe? É um escritório maravilhoso. E realmente tem muitos processos em andamento, sabe? Eu me considero um advogado até trabalhador, porque eu tenho 800 processos em andamento. Eu já trabalhei numa média de 3 a 4 mil processos na minha vida inteira, né? Mas o doutor Seretti, eu não quero falar bobagem, mas eu acho que ele tem 3 mil processos em andamento. Entendeu? Então ele é uma máquina de advogado. Ele é uma máquina de advogado. Ele realmente é uma pessoa dedicada e um profissional dedicado. Entendeu? A doutora Maria Seretti também é dedicada. E a doutora Natasha, o doutor Leandro. Sim. O doutor Leandro atende o nosso escritório em São Paulo. Olha só. E não raras vezes, o doutor, de 15 em 15 dias, pelo menos uma vez por mês, o doutor Aguinaldo Seretti vai até o nosso escritório lá em Ilhabela, para ajudar os ribeirinhos. Os ribeirinhos, eles gostam do doutor Aguinaldo. O doutor Aguinaldo é uma pessoa muito simpática, muito educada, e ele é um profundo conhecedor do direito, sabe? Eu tenho até orgulho de falar, porque ele foi meu estagiário, né? Olha. E agora eu acho que eu só tenho aprendido com ele. Ultimamente eu só tenho aprendido com ele. E ele é um estudioso, ele não perde tempo. O doutor Aguinaldo, por exemplo, eu vou dar um exemplo para você. Eu gosto de maratonar Netflix. Então eu tenho um amigo, nós temos um amigo comum que é o Maurício Pereira Alves. O Maurício é professor de educação artística, tem um estúdio Carafax. Sim. Mas o Maurício é um profundo conhecedor de filme. E quando ele pega um filme bom e passa para mim, eu faço questão de assistir. Claro. Então fica ótimo. Mas o doutor Aguinaldo não faz isso. O doutor Aguinaldo, em vez dele assistir filme, ele prefere se informar e estudar e descobrir brechas em contratos e tudo, e participa de palestras e de reuniões, entendeu?
É muito dedicado, muito Eu dedicado. entendi. Só uma dúvida só. Você está falando que a sua área é qual em específico ou todas as áreas que você trabalha? Olha, Pega? olha, Cristiano, no começo, até pensei em ter, eu fui fazer, eu não contei para você, mas vou contar agora, que é um motivo de orgulho para mim, tá? Fica à vontade. Eu fui o aluno mais novo do Brasil em mestrado de Direito Penal, porque na PUC de São Paulo, na PUC, na Rua Monte Alegre, foi aluno da Terezinha Arruda Alvim, né? Eu, com 22 anos, eu estava fazendo a primeira turma de Direito Penal. Tanto que, quando foi ter a inauguração da terceira vara civil aqui em Marília, o presidente do Tribunal de Justiça vem para fazer a inauguração. Quando ele veio quando veio o presidente do tribunal, era o meu professor do curso de Direito Penal lá na PUC. Por sinal, ele era irmão do governador do estado de São Paulo, que tem o nome lá no Sesc Bertioga. Mas então o que eu ia te dizer é o seguinte, aí ele cumprimentou a mim e o papai, porque o papai era conhecido, e o Dr. Carlos Roberto Gonçalves, que foi meu professor. Eu gostei demais de ter sido aluno do professor Carlos Roberto Gonçalves, porque ele é um profundo conhecedor do direito civil. Você sabe que ele tem umas obras maravilhosas, né? E o professor Carlos Roberto Gonçalves foi meu professor no primeiro, segundo, terceiro e quarto ano. Aí você pergunta para mim, Durval, e o quinto ano? Não tinha, eu tive a sorte de, em 1973, a grade curricular de 5 anos passou para 4. Então, eu tive professores maravilhosos, quer ver? Carlos Roberto Gonçalves foi meu professor de Direito Civil, primeiro, segundo, terceiro e quarto ano. Direito Penal, eu fui aluno do Damásio Evangelista de Jesus, certo? Uma pessoa maravilhosa. De processo penal, eu fui aluno de uma pessoa maravilhosa que depois se tornou um amigo, porque ele era amigo do papai, porque o Dr. Paulo Lúcio Nogueira, antes dele ser juiz, ele escreveu várias obras também, o Dr. Paulo Lúcio foi delegado de polícia, então foi colega do meu pai também, porque o papai era delegado de polícia, né? E o papai, como delegado de polícia, até que conseguiu chegar numa carreira, fez uma carreira bonita, porque ele foi delegado, começou em Quintana, ele ganhou uma promoção, foi para Junquerópolis, ele ganhou uma promoção, veio para Marília. Aqui em Marília ele ganhou uma promoção e foi ser delegado do DOPS, lá em São Paulo, Departamento de Ordem Política e Social, sabe? E lá no DOPS, ele foi colega do Romeu Tuma, que ele já era conhecido e amigo pessoal, porque ele formava em 64, aqui na IT, Instituição Toledo de Ensino, em Bauru. E uma coisa interessante é que eu tive outros professores também, por exemplo, de prática de processo penal, tudo. Eu fui aluno do Caxixo. José Cláudio Bravos foi meu professor também, entendeu? Uma pessoa que eu admirava também. E uma pessoa muito querida foi meu professor, o Dr. João Gebra, que depois me convidou para fazer parte do primeiro escritório de advocacia que eu tive. Foi junto com o Dr. João Gebra e junto com o Dr. José Geraldo Ferraz Tassara, um profundo conhecedor do direito trabalhista. O filho dele também é. O outro filho é dentista, a filha dele, a doutora Andréa, é dentista também. E o Anselmo é formado em tecnologia da informática, sabe? Então ele, mas ele é craque, porque ele chegou a fazer até projetos assim, específicos para determinada pessoa, né? E uma das pessoas que eu admiro bastante é o Everson Repete, que tem o Autoelétrica Repete ali. Sim. O Everson, ele tinha uma certa aversão por computador. Aí eu virei para ele e falei, vem cá, isso aqui não morde não, rapaz. Você gosta de joguinho? Não, eu nunca joguei, então joga aqui. Hoje em dia, ele sabe tudo e mais um pouco,
sabe? Por exemplo, teve equipamentos que a Toyota não tinha aqui, e ele já tinha o curso feito pela Bosch, e ele tinha o equipamento e tudo para medir o tanto de gás que saía do escapamento do carro. E esse Ever Repete é que pediu para o Anselmo fazer um programa específico para ele, para a loja dele. E foi feito. Foi feito. Então, o que eu ia te dizer? Então, é muito bacana isso daí. E hoje em dia, com esse advento da informática, eu estou adorando, viu? Porque as audiências virtuais não tem mais aquela animosidade de você estar, por exemplo, se você está ali no fórum, você vai demandar contra uma outra pessoa, a pessoa está fazendo cara feia para você está fazendo cara feia para ela. Eu sei como fica uma situação constrangedora para Zé, Pedro, Paulo e Benedito. Essa circunstância não acontece na audiência virtual. Ajudou bastante, né? Facilitou bastante, né? Facilitou até para o juiz, que o juiz tinha que separar a briga. Por favor, doutor, não sei o que, tal. E os resultados, assim, são mais positivos, negativos? Olha, eu tenho gostado bastante porque tem agilizado com a pandemia. E eu quero acreditar que com a pandemia aprenderam a usar dessa maneira o home office. O home office está pegando de uma maneira que você não acredita. Geral, né? Mas pegou demais. E isso facilitou para os juízes e tudo, né? Uma audiência que eu estava fazendo, poderia até passar sem comentar isso. Não vou declinar o nome do promotor, né? Sim. Mas o promotor na audiência, assim, né? Então eu falei, mas que escritório chique é esse aí? Tem uma árvore enorme aí? Você está no quintal da sua casa? Eu falei, não. Na verdade, eu estou aqui na praia. Eu estou aqui fazendo pelo celular. Então facilitou muito. Eu acho que, de uma maneira geral, eu vou pedir para você, assim, se você sentir que os seus ouvintes, os seus telespectadores... Os nossos, né? Os nossos ouvintes, os nossos telespectadores, que, por favor, analisem bem que geralmente qualquer aposentado tem um empréstimo. E nesse contrato de empréstimo, eu sou capaz de apostar e dar para pôr de 2 a 3 processos para restituir aquilo que foi cobrado a maior e corrigir uma coisa que está errada, vai passar a ficar certa, né? Porque tem um detalhe, viu, Cris, que as pessoas, até tem muita gente que não sabe disso. As leis são feitas lá em Brasília, não é isso? As leis são feitas lá no Poder Legislativo, certo? Certo. Então, mas o Executivo não tem como fazer lei. Não tem normas, tem regulamentos, tudo, mas não vão fazer lei. Mas o Judiciário faz lei. Vou explicar para você como que vira a lei. Quer ver? Você entra com um processo de separação e divórcio. Entrou com um processo de divórcio. Teve a sentença. A sentença é o ato terminativo do juiz. Transitada em julgado, ela tem força de lei. Então, que seja uma ação de reparação de danos, por exemplo. Você ganhou aqui, você tem direito de apelar? Tem, apela para São Paulo, apela para Brasília, para o Superior Tribunal de Justiça, e chegar até o STF, pode até chegar no STF, não tem problema nenhum. Mas o que eu ia te dizer é que num dado momento em que não cabe mais apelação nenhuma, recurso nenhum, transita em julgado a sentença. Uma vez transitada em julgado uma sentença, ela tem o poder e a força de lei. É como se fosse uma lei feita especificamente para quem entrou com aquele processo. Sim, lógico, eu sei. Perfeito? Uma pergunta que eu quero fazer também, né? Pois não. Atendendo até a pedidos que já perguntaram para mim no PV do celular, né? A situação de aquela pressão psicológica, que a pessoa se sente ameaçada psicologicamente na questão da cobrança dos juros abusivos. Sim. Acho que isso é importante. A gente não ressaltou ainda isso daí. Não, mas aí que eu ia te dizer que num único contrato, tendo isso daí gravado, tendo como comprovar, mesmo que seja com testemunhas, com prova testemunhal, hoje em dia eu uso muito o aplicativo do WhatsApp, né? Sim. Então,
Muita gente não sabe usar o WhatsApp. Eu ia te dizer assim, não é qualquer coisa que você vai pegando e colando para o juiz que aquilo serve de prova. Tem uma maneira que você demonstra, se você puxar para cima ou para baixo a mensagem, aparece a data. Então precisa estar com a data para você printar. Entendeu? Uma vez printado com a data, já tem o horário ali, porque o horário está ali no próprio celular, né? Sim, Então isso é verdade. então é importante o aplicativo. Sim, cabe o dano moral. O dano moral. Por isso que eu falo para você que no único contrato cabe o dano moral também. Se o banco, vamos supor, o juiz quer dar uma sentença, o juiz dando uma sentença pede um dano moral depois, entendeu? Pode pedir até cumulativamente, sei lá, entendeu? O doutor Aguinaldo falou para mim que ele prefere fazer especificamente, um por um, e que tem processo, tem contrato, que pelas falhas contratuais, chega a dar 10 processos de falhas processuais, num único contrato assinado com erro, né? Sem assistência, né? É uma judiação. Mas o dano moral existe. Existe a parte psicológica. Eu até já passei uma fase assim que eu nem gosto muito de comentar, mas a minha esposa, ela se suicidou, né? Então a parte psicológica, eu nunca dei o valor devido na depressão como deveria ter dado, sabe? Aí, estudando aqui, no caso, a gente vê que a depressão, né, aposenta até. Mas não a depressão nível leve, nem a nível médio. Mas tem uma depressão que eu conversando posteriormente pelo ocorrido, eu conversei com amigos que são psiquiatras, né? E falei, escuta, você que é médico, psiquiatra, por que uma pessoa chega a fazer um ato desse? Assim, Durval, o remédio que a gente dá para a pessoa é um remédio físico, para dor física. Porque na verdade não tem remédio, porque é uma doença da alma. Não tem como curar, né, aquilo. Né? Tem controle, tudo, mas eu falei assim, mas por que a pessoa chega ao desespero, né? Durval, não é mentira. A parte psicológica afeta tanto a parte física da pessoa que aquela dor que a pessoa sente no corpo inteiro é real. Ela machuca, é uma dor atroz, é uma dor assim, cruel, entendeu? Então eu falo assim, a parte psicológica, se você parar para analisar, onde vem a humilhação, ou simplesmente mexer com a dignidade, entendeu? Não pode, essas partes da honra, né? Não pode. Então tem o dano moral que veio para ficar. O dano moral não é do direito romano, sabe? Veio num adendo do direito alemão. Com a ação monitória também. A ação monitória veio pelo direito alemão. Você tem um cheque de 10 anos atrás. O cheque prescreve com 6 meses. Ele perde a executabilidade em 6 meses. A nota promissória é um tempo maior, é 5 anos para perder a executabilidade dela. Mas ela serve de início de prova para uma ação monitória. E aí o que vai ser executado? O que vai ser executado? A sentença, que vira um título líquido, judicial, né? Um título líquido e certo. Judicial. Aí, antigamente mudava de rito, né? Então aí tinha o processo de conhecimento, que era, e aí no próprio processo entrava a parte de execução, mudava a petição que você pedia para o juiz, pelo artigo 585 do Código de Processo Civil Antigo, para poder entrar na fase de execução. Hoje em dia, isso não existe. Isso é assim, o processo de conhecimento ele começa e termina.
Acabou o processo de conhecimento? Acabou. Tem a sentença? Tem a sentença. Apelou para o tribunal, voltou, confirmou a sentença? Confirmou. Aí a pessoa, a juíza, o juiz ou a juíza, pelo prosseguimento, se vai fazer o incidente de cumprimento de sentença. É a antiga execução, um novo nome de cumprimento de sentença. Eu entendi. Tá bom? Muito bom mesmo, hein? Bom, então, eu acho que não quero me tornar prolixo, né? A gente já cumpriu a nossa obrigação aqui, né? Já passamos as informações, falando sobre logos, sim. Sobre também a Eu auxílio queria pedir doença. para você uma gentileza, para que se as pessoas que... Você é muito conhecido aqui em Marília, né? Sim, então eu ia te dizer assim, se as pessoas te procurarem, tiverem interesse em qualquer coisa, por favor, você me indica, eu indico o nosso escritório. O nosso escritório tem no Instagram, tem o Previdenciário Serete Advocacia. Então, são vários aposentados, várias pessoas, inclusive da roça, que não esperavam ser aposentados nunca, né? E tem casos lá, né? Mostrando a pessoa aposentada, a pessoa ficou feliz da vida, sabe? É justo, né? Claro. É justo. Então, eu ia dizer para você assim, a união da minha advocacia, do Durval Machado Brandão, com a advocacia Previdenciário Serete, chama-se Machado Brandão e Serete Advogados Associados. Então, vou convidar o Dr. Aguinaldo para vir prestar mais esclarecimento. Sim, vamos recebê-lo sim. E como forma de respeito também, né? Sim, não, Como forma de respeito, eu quero ele merece toda a nossa consideração, dedicar esse né? programa de hoje também ao saudoso Wilson Matos, que acabou nos deixando. Nos deixou hoje nessa Foi um data, grande pai para mim, porque ele abriu as portas para quando eu comecei a minha carreira de radialista, locutor. Foi o primeiro anjo. Foi o primeiro anjo que me abriu as portas da rádio. E vou contar um negócio para você. 950 abriu as portas e me acolheu com o seu carinho, o seu amor. E o pessoal tá até perguntando, mas nossa, tá meio estranho hoje, tá meio brocochô, o que tá acontecendo? É verdade. Eu vou contar uma coisa para você. O Dr. Wilson Matos, ele foi um dos maiores trabalhistas que teve aqui em Marília. Sim. E eu aprendi muito com ele. Tá certo? Eu aprendi muito com ele, porque em 77 ele era muito amigo, porque quando ele era repórter policial, ele era um grande amigo do meu pai, que era delegado de Eu polícia. tive a honra de participar bastante dos plantões policiais. Né? Eu corria até a delegacia, colhia lá os plantões, os BOs, e lia, né? Ou fazia aquele trâmite, né, lá da delegacia diretamente linkado à rádio, eu gravava, levava o gravadorzinho lá e soltava lá as entrevistas. Que beleza, né? Então, o Dr. Wilson Matos merece toda a minha consideração, meu respeito, porque a minha mãe, além do meu pai ser um grande amigo dele, a minha mãe é muito amiga da Wilson Aurora, que é a filha dele, sim, né? sim. A quem eu estendo os meus cumprimentos de pesar, né? E que Deus o receba de braços abertos, entendeu? E que Deus acalme o coração, os corações da família, de todos os amigos. Eu sou um, inclusive, né? Eu sou um, inclusive. Aos 90 anos. 90 anos. Muito digno, muito honesto e uma pessoa assim que deixou um legado, deixou uma história, exemplo de vida. Sim, e uma pessoa educada ao extremo. Nunca vi faltar com... Não, o Dr. Wilson assim, nunca vi perder a têmpera dele, nunca vi ele perder a têmpera, nunca vi ele perder o bom humor. Não tinha porquê também, né? Mas uma assim... pessoa assim muito instruída, uma pessoa muito culta, uma pessoa assim, muito do bem. Tá? Isso. E por isso que dava bem com meu pai, né? Meu pai também tinha esse alto astral. E a rádio fazia o bem para a cidade toda também, né? Com bastante prestação de Mas serviço, muito bem lembrado, viu? Me senti muito honrado aí. Né? E poder falar também do Dr. João Geba, do Dr. Geraldo José. Fica à vontade, fica à vontade. Porém, não os conheço pessoalmente, assim, todos, né? Mas... Já foram, né? Sim. Já foram embora, mas
deixar o legado da saudade, né, pra gente. Aqueles que ainda estão por aí, vamos trazer para cá. Exatamente. Estão todos Exatamente. convidados, a honra é minha, a honra é nossa, é informação. Olha, muito obrigado. Eu queria agradecer a você, agradecer a Lu, a gentileza de me convidar para fazer parte desse podcast. É o primeiro podcast que eu participo na minha vida. É novo, né? É novo, É né? tudo novo. Para mim também é novo, né? É. Lá atrás, É. eu não tinha ainda como podcast. É Era verdade. entrevista. É. Hoje é o bate-papo, hoje é o podcast, hoje é... Mas foi. Vai se inovando, vai Mas mudando, né? dessa maneira informal que a gente está Sim. conversando tudo, eu acho que leva até uma maior veracidade para a pessoa do povo, uma pessoa normal, entender que é por aí, né? Não tem que falar, não tem que falar. O advogado não tem que falar aquele juridiquês, né? Aliás, até está em moda agora acabar com aquele excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito da primeira vara da comarca de Marília, ou excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, presidente deste juizado especial. E como seria, então, assim, resumindo? Ficou mais enxuto e ficou mais elegante até. Fica assim, douto juízo da primeira vara civil da comarca de Marília. Douto juízo do juizado especial civil da comarca de Marília. Tem que ser dito. O douto é porque o juízo, né? O juiz faz parte do juízo, né? É o cartório, né? É o cartório. Na Justiça Federal, o cartório tem outro nome, lá é secretaria. O cartório não é cartório, é secretaria, entendeu? Mas enfim, independentemente do nome, né? O que precisa acabar são aquelas petições rebuscadas e tentar ir mais objetivo, sabe? Ser mais objetivo. Eu até tenho um pouco de dificuldade nisso, por isso que eu gosto de pedir algumas dicas para o doutor Aguinaldo, né? Não, dá uma enxugada aqui, dá uma enxugada ali, alguma coisa assim. Eu falo, vem em boa hora com você. Bom, muito obrigado a você, Cristiano. Muito obrigado, Lu. Eu queria agradecer ao Arthur também. Sim. Muito obrigado pela atenção. Fala no Arthur, cadê o Arthur? Espera um minutinho. O Arthur! O Arthur! Arthur! O Arthur? Doutor Arthur, eu queria agradecer você pela sua atenção, viu? Queria agradecer pela sua atenção, pelo seu carinho, pela dedicação. Muito obrigado por tudo que você me acompanhou aí. Queria agradecer mesmo, viu? Muito obrigado, viu? Eu agradeço, senhor. Isso. A gente está encerrando. Estamos encerrando. E vamos ouvir uma musiquinha, né, doutor Duval? Enya, né? Olha só. Muito obrigado, então, viu? Uma salva de palmas. Muito obrigado. Vocês que estão de parabéns. Obrigado, viu? Obrigado.